Queria pedir a Ana Lúcia que trouxesse de novo para nós aquela visualização que você teve do coração. Antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos rezando aqui. Que maravilha ter vocês aqui, esse povo que já vem sedento de Deus. E a imagem era de um coração plastificado. Era um coração já quase sem vida, morto, fraco, envolvido num plástico. E esse plástico ia sendo rasgado. E o coração voltava a bater, voltar à vida. Amém. E eu queria começar a partir dessa visualização. Se na vida de um casal, entre um homem e uma mulher, existe, porque pelo sacramento do matrimônio, eu falava isso ontem, e é isso que a igreja nos ensina, é isso que o sacramento faz. No dia do casamento, no dia do sacramento, vocês se tornaram um só coração, uma só alma e uma só carne, vai dizer a Sagrada Escritura. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se o casal é uma só carne, isso significa que existe um só coração. Agora, o que é um coração plastificado entre um homem e uma mulher? É um coração cheio de defesas, é um coração que se cansou de sofrer, um coração que se cansou de amar e acabou construindo uma proteção em volta de si mesmo. E o mais interessante é o seguinte, eu queria que você olhasse aqui para mim. Quando uma pessoa ela já foi muito ferida, muito machucada, nós temos uma grande tendência de querer construir em volta de nós uma muralha para que ninguém entre para nos ferir de novo e, consequentemente, a gente se torna prisioneiro daquele castelo que nós construímos. A pessoa que já me feriu demais, a pessoa que já me machucou demais, eu tenho uma tendência em construir em volta de mim muros, muralhas, para que ninguém entre, para que ninguém me machuque, ninguém me fira de novo. Infelizmente isso acontece também dentro de um matrimônio. A pessoa vai se cansando e vai construindo em volta de si um castelo, muralhas, ninguém mais entra e ela consequentemente também não sai. E ela vai vivendo sozinha, vai vivendo amargurada, e por onde ela passa, ela vai espalhando tristeza, amargura e solidão. Ninguém entra e ela também não sai. E nesse acampamento, o que o Senhor quer fazer conosco? O que o Senhor quer fazer com você, como casal? É aquilo que o Espírito Santo trouxe para Ana Lúcia, um coração protegido, que se defende, que vive na defensiva. O Senhor quer rasgar esse plástico para que esse coração volte a bater e a bater ao ritmo do amor. Num matrimônio, quando precisa de defesas, é porque o casal já se tornou inimigo um do outro. Quando eu preciso me defender a todo momento, quando eu preciso estar na defensiva, o outro está na ofensiva e eu estou na defensiva, é porque já se tornaram inimigos, já não se conhecem mais, já são estranhos um ao outro. E hoje o remédio para isso é aquilo que a palavra de Deus vai dizer para nós. O remédio para corações protegidos um do outro vai ser o amor. Por isso eu queria que você pegasse comigo o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É muito interessante esse versículo bíblico, porque ele está no capítulo 13,
Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que primeiro Jesus lava os pés dos discípulos. Depois Jesus vai anunciar que ele vai ser traído e ao mesmo tempo vai acontecer a traição de Judas. Então, de um lado está Jesus servindo no amor, lavando os pés dos seus discípulos, descendo, porque é próprio do amor descer aos pés do outro. Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus desce, depois ele é traído por Judas e ele traz o remédio para a traição. E o remédio para a traição qual que é? Amai-vos uns aos outros. Isso vem após a traição de Judas, após uma dor. Ao invés de Jesus colocar um plástico no seu coração, ao invés de Jesus construir um muro em volta dele para ninguém feri-lo e para que ele também não saia daquela situação, ao invés de Jesus construir um muro que impeça as pessoas de entrar e que o impeça de sair, ele vai dar um novo mandamento. E isso que eu queria trazer para você. Veja, a Bíblia vai dizer: eis que vos dou um novo mandamento. A palavra mandamento no grego, ela poderia ser traduzida como prescrição médica. Quando nós vamos ao médico, significa que quando o médico faz uma prescrição para nós, quando nós pegamos aquela receita médica, aquela prescrição, o que nós acreditamos? Que ali está um remédio que vai trazer um alívio e uma cura para aquela doença. É ou não é? Então, quando Jesus diz, eis que vos dou um novo mandamento, Jesus está dizendo, eu estou dando uma prescrição médica que vai trazer cura para você. E qual que é o remédio? Qual que é a cura? Qual que é o remédio indicado por Jesus para trazer uma cura para os corações feridos, traídos e machucados? O amor. Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a prescrição do céu. O remédio do céu para o mundo é o amor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Teresa de Calcutá, uma mulher desse tamanhozinho, toda encurvadinha, toda tortinha, os dedos todos tortos por artrite, artrose, reumatismo, nos moldes desse mundo, seria uma das mulheres mais feias desse mundo, mas se tornou uma das mulheres mais belas do mundo, simplesmente porque ela decidiu amar. Ao ponto de dizer, é preciso amar, 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 até doer. Porque quando se ama até doer, a dor deixa de ser dor e passa a ser amor. E continua Teresa de Calcutá, ame, porque amar não tem explicação. Amar, amar, até o amor se tornar sacrifício de oferta de si e a dor se transforma em amor. Nós temos uma grande facilidade de desistir do outro e de desistir do amor, sendo que o remédio para o homem, o remédio para a mulher, o remédio para o casamento é essa prescrição que Jesus está dando hoje em João 13:34. Eis que vos dou uma nova prescrição médica, um remédio que vai ser eficaz para curar a sua dor e a sua ferida. Esse remédio é o amor. Mas por que Jesus traz? Por que Jesus faz questão de trazer para nós um novo mandamento? Um mandamento que sai dele, um mandamento que vem como remédio para nós. Porque Jesus, na verdade, esse mandamento, ele quer nos fazer voltar à essência daquilo para o qual nós fomos criados. Pega comigo o livro do Gênesis, capítulo 1. Para a gente poder entender João 13:34, nós precisamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos
e todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Ele os criou. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem, no grego se diz ícone. O que é um ícone? Nós, na igreja ocidental, nós usamos imagens. A igreja no Oriente usa um ícone, que é escrito, não é pintado, se diz que ele é escrito, ele é crismado, ele tem uma tinta feita de ovos, depois recebe o óleo do crisma, é tudo diferenciado. E os orientais dizem que o ícone é uma porta para a eternidade. Quando eu olho para um ícone, eu enxergo a própria eternidade. Se a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem, ícone de Deus, significa que quando Deus nos pensou, Ele nos pensou para ser uma janela para a eternidade, que nós fôssemos uma porta para o céu. Ao olhar para o outro, eu deveria enxergar nele o próprio céu. E isso no casamento entre um homem e uma mulher, quando um olha para o outro, deveria enxergar na vida do outro o próprio céu. Você deveria ser o meu céu, você deveria me fazer enxergar a própria vida divina. Só que no hebraico se diz tsalem, que significa sombra, projetar. O que é a sombra? Ela projeta o real. Então, quando Deus nos pensou como sombras de Deus. Deus nos pensou para projetarmos aquilo que é Deus. São João, na sua carta, vai dizer que Deus é amor. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, se nós somos o ícone de Deus, se nós somos a sombra de Deus, se nós projetamos a Deus, significa que se Deus é amor, nós fomos criados à imagem do... Nós fomos criados à imagem do... achei que você já tinha morrido. Olha para quem está do seu lado aí e pergunta, qual que é o número do seu túmulo? Eu achei que você já tinha morrido. Não morreu, não? Então fala, estou bem vivo. Não ouvi, estou bem vivo. Então me ajuda, minha gente, me ajuda. Se Deus é amor e nós somos criados à imagem de Deus, significa que nós somos criados à imagem do... graças a Deus, ressuscitaram. Fomos criados à imagem do amor. Isso significa que o homem é capaz de amar e capaz de ser amado. Não há desculpa para nós. Se nós fomos criados à imagem do amor, significa que nós fomos criados para o amor, capazes de amar e de sermos amados. Agora, o que acontece? Nós saímos da mão de Deus. Deus nos modelou a sua imagem e semelhança, a imagem do amor. O amor de Deus está em nós. Fomos criados para isso. Só que na nossa estrada, no nosso caminhar, nós fomos por uma história de vida, feridos, machucados, enfim, e chegamos até aqui. Chegamos aqui completamente desfigurados da nossa vocação primeira, mas isso não pode ser desculpa para nós não amarmos. Eu tenho horror, e nós muitas vezes justificamos o nosso erro a partir daí. Padre, eu não consigo abraçar, eu não consigo falar palavras de carinho, eu não consigo beijar, eu não consigo ser carinhoso, porque eu não recebi isso do meu pai, eu não recebi isso da minha mãe. Mas você foi criado à imagem e semelhança do seu pai, ou você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então não é o que não fizeram comigo, não é aquilo que fizeram comigo ou deixaram de fazer que vai determinar quem eu sou. Uma vez que eu passo pela vida de Deus, uma vez que as minhas feridas passam pela cruz de Cristo, elas se tornam pérolas preciosas. Então eu não posso viver de desculpa, eu não consigo abraçar, eu não consigo beijar, eu não consigo ser carinhoso, porque eu não recebi isso.
Tudo bem, não recebeu, mas nós podemos nos posicionar diante da vida e dizer: eu fui criado à imagem do amor, eu fui criado à semelhança do amor, o amor está em mim, eu sou capaz de amar e de ser amado. Pode ser que eu tenha mais dificuldades, mas eu preciso tomar um posicionamento na vida. Eu preciso tomar uma decisão e dizer: o amor de Deus está em mim, e o remédio para mim é aquilo que Jesus disse: eu vos dou uma nova prescrição médica, eu vos dou um novo mandamento, e esse mandamento é o amor. Nós podemos nos posicionar, nós podemos tomar uma decisão, porque senão nós passamos a vida inteira patinando como um carro atolado no barro, sem sair do lugar, e vamos ferindo as pessoas, e as coisas vão se perdendo, porque nós não tomamos uma decisão na nossa vida de sair de nós mesmos. Se o homem foi criado à imagem e semelhança do amor, o que é o amor? O grego traz para nós 3 palavrinhas para falar de amor. São 3 degraus que nós precisamos subir. Nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem daquele que é amor. E amor, a filosofia vai dizer que amor é um movimento de sair de si e de ir ao encontro do outro. É um movimento, é como uma dança. Eu danço ao ritmo do amor, eu danço ao ritmo do outro. Eu saio de mim em direção ao outro, acolho o outro na sua totalidade e me entrego inteiramente ao outro sem reservas. Amar significa me doar inteiramente sem reservas. E acolher o outro na sua totalidade. Quando você se casou, você se casou com um combo completo. Não é McDonald's que você vai lá e diz: eu quero isso e não quero aquilo. Eu não gosto de picles e cebola, então você tira o picles e a cebola e me dá só o lanche. Não. Veja, de um lado está o homem, de um lado está a mulher. Ela traz toda a bagagem cultural e educação que ela teve, ele traz toda a bagagem que ele teve de cultura, de educação, o modo que viveu em casa. Vocês estão se casando com um combo completo. O que o mundo transformou hoje? Preste bem atenção. O namoro é o tempo de conhecer a alma do outro. Eu conheço aquilo que o outro é, o combo completo. Eu conheço as suas qualidades, os seus defeitos, eu conheço as suas escolhas, as suas opções de vida, e vou discernindo no namoro se as opções são as mesmas, se as escolhas são as mesmas, se é isso que eu quero para a minha vida, se eu quero passar o resto da minha vida com aquela pessoa, caminhando no mesmo sentido, com pensamentos diferentes, mas escolhendo seguir na mesma direção. Só que o mundo transformou o namoro em conhecer o corpo. Se conhece o corpo, se conhece o prazer, se conhece a relação sexual antes do matrimônio, e depois do matrimônio vai conhecer a alma do outro. Aí, nós nos separamos porque a gente era incompatível. Mas vocês não namoraram tantos anos? Mas aí nós descobrimos que a gente era incompatível. Por quê? Porque o tempo do namoro foi o tempo de conhecer o corpo e não conhecer a pessoa. As escolhas eram diferentes, as opções de vida eram diferentes. Eu morei um tempo na França e certo dia um padre chegou numa reunião em prantos. Padre, por que o senhor chora? O que está acontecendo? A gente pensou que o problema era com ele. Ele disse: hoje eu acabei de fazer um matrimônio, acabei de assistir um matrimônio. Eles viviam 17 anos juntos. 17 anos juntos, e eu fiz a regularização do matrimônio. Casaram hoje, 11 horas da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, eles pediram o divórcio. Mas por quê, padre? Porque na hora da festa do matrimônio, depois do matrimônio, a esposa brigou com a sogra. E chamou o marido e falou assim: hoje você vai escolher, eu ou a sua mãe? Ele escolheu a mamãe. Em 17 anos ela não percebeu que ele era apegado à sua mãe. O casamento acabou, pediram o divórcio. 3 horas depois,
porque durante os 17 anos viveram de viagens, de prazer, de compras e não conheceram um ao outro. E não tiveram a capacidade de amar. Então é um combo completo. Eu conheço o outro eu vou conhecendo o outro, eu conheço as suas qualidades, os seus defeitos, qualidades e defeitos, e vou dizer, nós conseguimos superar os defeitos e vamos avançar juntos, crescendo na vontade de Deus. E depois se conhece o corpo como um ápice da entrega de um para o outro. O ato sexual após o casamento, para que o casamento seja válido, a igreja nos ensina que é preciso ter a consumação após o matrimônio. Por quê? Porque ali é o coroamento da união das almas, que se dá na união da carne, na união do corpo. O homem e a mulher criados para o amor. E um precisa ser a maneira que Deus vai amar o outro. A mulher precisa ser a maneira que Deus vai amar o seu esposo, e o esposo precisa ser a maneira que Deus vai amar a sua esposa. Eu dizia que nós temos 3 palavrinhas para falar de amor no grego. E nós fomos pensados assim. O primeiro degrau a subir é o amor eros. Qual que é o primeiro degrau? Eros, infelizmente, foi traduzido para o português como erótico, erotismo, e acabou virando pornografia. Mas eros significa prazer. O primeiro degrau do amor é o prazer. Todos nós passamos por esse degrau. É o prazer que o outro me dá que me faz amá-lo. Uma criança, quando nasce, como que ela aprende a amar o seu pai e a sua mãe? Pelo amor eros. O alimento, o leite materno, o calor da mãe, o peito da mãe, o calor do pai, o abraço do pai, ela vai aprendendo a amar com prazer. Os animais, como que eles se aproximam dos seus donos? Através do prazer, uma carícia, um alimento, enfim, é assim que ele vai aprendendo a amar os seus donos. É o primeiro degrau. O Papa Bento dizia que nós não podemos ficar nesse degrau, porque senão nós somos reduzidos ao nível animalesco, o prazer pelo prazer. Quando você conheceu a sua esposa, você ainda não a amava. Como que você gostou dela, como que você gostou dele? Através do prazer. Através do prazer. E eu, desculpa a expressão, entre aspas, através desculpa, é até difícil falar, do tesão. Isso é o prazer. Ela é bonita, ele é bonito, ele é cheiroso, ela é cheirosa. Ela passou um ferro quente no cabelo, esticou. Passou uma massa corrida na cara, uma tinta no bico, ela está linda. Eu, antes de subir aqui no palco, passaram em mim também uma massa corrida, entendeu? Fui recalchutado ali no rosto, porque até mais bonito. Você entende? Então, ele todo arrumadinho, perfumado, bombadinho, cheiroso, tinha cortado a unha, raspado o sovaco, estava impecável. Colocou a melhor roupa. Então, o primeiro degrau do relacionamento, qual que é? É o amor eros. O meu olhar ficou encantado pelo outro. O meu olhar foi assim, enfeitiçado pelo outro. Isso é amor eros, e faz parte. O matrimônio começa assim, ninguém começa um namoro amando, ninguém ama, o amor vai se dando. Então é o prazer do reencontro, o prazer de se encontrar. Nossa, como que fulano é bonito, como que fulana é bonita, enfim, é o primeiro degrau, mas não podemos ficar nele. Sabe por quê que não podemos ficar nele? Porque com o tempo, aquilo que estava em pé acaba caindo, minha gente. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Tudo aquilo que estava no lugar, o tempo vai judiando. É só você olhar para ele agora e falar, realmente. Olha para ela e fala, realmente, você mudou muito. Então, Teresa de Calcutá dizia assim, não ame pela beleza, porque ela passa. Dá uma olhadinha para o lado sem falar nada, realmente Teresa tinha razão. Você entende? Então não ame, nós não podemos ficar nesse degrau do eros,
do prazer. O prazer de olhar um para o outro. As mulheres agora, os homens, tem muitos homens morrendo de infarto. Cuidado, porque eles acordam no meio da noite, olham para o lado, ela está com uma touca de seda na cabeça. Ele fala: meu Deus, é Satanás? Não, é a sua esposa. Então tem muitos homens morrendo por causa da touca de seda. Então não ame pela beleza, porque a beleza passa. No outro dia ela está com o cabelo impecável por causa da touca de seda, e você está com sono daquele jeito que não dormiu, assustou a noite inteira. Ela está 10 e você está 0, entendeu? Porque assustou a noite inteira. Amor, eros, primeiro degrau. Qual que é o segundo degrau que nós precisamos subir depois do casamento? Nós subimos para o amor, o degrau do amor, filia. Qual que é? Amor? Filia. Amor, filia vem de amizade, amor de correspondência. Eu te amo porque tu me amas. É um segundo degrau muito importante no matrimônio. Eu te amo porque tu me amas, eu sou correspondido pelo amor, você me ama. Então a nossa vida é igual a Frozen, né? E roda para um lado, roda para o outro, dança um em volta do outro, é aquela beleza. Um mês após o casamento, é o amor, filia. Um canta para o outro no casamento, é aquela coisa linda, amor, filia. Eu te amo porque tu me amas. Papa Bento dizia que nós não podemos ficar nesse degrau. Sabe por quê? Porque muitas vezes o amor não vai ser correspondido e o outro não tem a responsabilidade de corresponder às minhas expectativas. O outro não tem a responsabilidade de corresponder às minhas expectativas. Então muitas vezes eu começo a ficar frustrado. Eu volto em Teresa de Calcutá: não ame pela beleza porque ela passa, não ame por admiração, dizia ela, porque você vai se decepcionar. E faz parte do caminho do amor se decepcionar. Se decepcionar com o outro, com a atitude do outro, com a maneira que ele resolveu aquele problema, da maneira que ele lidou com aquela situação. Nós não podemos ficar no amor de correspondência apenas, porque haverá, e isso em tudo, essa correspondência também é na questão unitiva, na questão da sexualidade, na questão da vida íntima do casal. Porque veja, pode chegar num determinado momento da vida que o outro já não pode lhe dar aquele prazer que você esperava, até sexualmente. O outro ficou doente, ou ela teve um problema, e aí? Eu vou jogar fora e buscar uma mais novinha, um mais novinho? Então não posso ficar no nível do amor correspondência. Eu preciso subir o terceiro degrau do amor no grego, que se diz ágape. O que é o amor ágape? Diga comigo, amor ágape. É o amor de sacrifício, amor por escolha, amor que não é sentimento, mas amor que é decisão. Até te odiando, eu decido te amar. Até nas horas mais difíceis, eu decido te amar. Aí nós subimos o degrau do amor de Deus. E lá em João 13:34, quando Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, a palavrinha que lá está usada é amor ágape. Amar o outro como eu fui amado por Deus. E como que eu fui amado por Deus? É só nós olharmos para aquela cruz. Ali está a essência do amor cristão. Ali está a essência do amor católico. Ali está a essência do amor ágape. Eu me oferto e me esvazio inteiramente para que o outro seja amado. Não depende de correspondência. Eu te amo porque você é digno de ser amado. Eu te escolho amar a cada manhã. Eu desço, é pedagogia do amor. Descer para elevar o outro,
promover o outro, admirar o outro, morrer para que o outro tenha vida. Isso é amor ágape. Morreu para que nós tivéssemos vida. O amor ágape não depende do outro, depende da minha essência, depende daquilo que eu sou. Já que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu quero te amar, independente da sua correspondência. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você ama seus filhos? Sim ou não? Sim. É capaz de dar a vida pelos filhos? Mas saiba que todo amor de mãe tem umas gotinhas de egoísmo. Quer ver? Acompanha comigo. Quando você fica grávida, o que você espera da gravidez? Que você tenha uma gravidez tranquila, saudável. Quando a criança nasce, o que a mãe espera? Que a criança nasça com saúde. Quando está na escola, o que a mãe espera dos filhos? Que os filhos sejam bons alunos. Depois que cresça, estudem, faça uma boa faculdade, tenha uma condição financeira boa, arrume uma nora ou um genro que ela vai escolher e assim por diante. E que seja sempre uma pessoa muito boa. É um amor que sempre está esperando alguma coisa. É ou não é? E as maiores dificuldades das mães, eu atendo mães, elas chegam frustradas, chorando, dizendo que o filho não está fazendo aquilo que ela sonhou, o filho está dando problema, não está correspondendo às expectativas dela. Com certeza, ela está chorando, ela está sofrendo, porque aquilo está trazendo sofrimento, realmente. Mas ela esperou e ele tomou uma decisão diferente do que ela esperou. Agora, quando uma mãe está grávida de um bebê com uma determinada síndrome, e aquela síndrome, ela sabe muito bem que aquela síndrome, a criança não vai aprender a ler, a escrever, dependendo do grau da síndrome, a mãe aprende a amar aquela criança por aquilo que ela é e não por aquilo que ela pode fazer. Esse é o amor ágape. Eu amar por aquilo que o outro é e não por aquilo que ele pode corresponder. O casamento precisa chegar a esse nível. Eu preciso sair do eros, passar pelo filia e chegar no amor decisão, que não é sentimentos. Eu te amo independente daquilo que você está fazendo de correspondência ou não. É claro que o amor precisa ser correspondido, o outro precisa corresponder para que as coisas caminhem. Não estou dizendo que você precisa ser um abestalhado, não é isso. Só estou dizendo que o meu amor pelo outro não pode depender do outro, depende mais da minha essência e daquilo para o qual eu fui criado. Então veja, desde o início nós somos chamados ao amor. A Bíblia vai dizer, pega comigo Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Ele os criou. Deus criou duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Para que um provocasse o outro ao amor. O homem é chamado a amar aquilo que é diferente dele. A mulher é chamada a amar aquilo que é diferente dela. Por isso que Deus cria homem e mulher, para que o amor seja, para que o homem seja provocado a amar o diferente dele e vice-versa. Só que vai comigo para um outro versículo. Olha que interessante aqui, o capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Vamos ler juntos? E o Senhor Deus disse: que lhe corresponda. Amém. Pela primeira vez na Bíblia, aparece a palavra não é bom. Até aqui, tudo que Deus criou foi bom. Criou o céu, criou a terra, os animais, tudo era bom. Pela primeira vez na Bíblia, aparece a expressão não é bom. Por quê? Porque o homem estava só. Os judeus dizem que
Deus viu que não seria bom, porque para amar, já que amar é sair de si, o homem sozinho passaria a vida voltado para ele, e ao invés de viver o céu, ele viveria um inferno interior. Porque o amor é sair do eu em direção ao tu, e os dois se tornarem nós. Então o homem sozinho, ele viveria um inferno interior, voltado para ele, para si, amando unicamente a si. Então foi preciso que Deus disse, não vai ser bom isso para o homem, ele não vai conseguir me amar, e não vai conseguir amar ninguém, porque ele vai se bastar e viver a vida para si. Já que amar é sair de si, eu vou criar para ele, vai dizer a Bíblia, não é bom que o homem esteja só, o que está escrito aí? Vou criar para ele um auxiliar. Vou criar para ele, foi um ato falho, viu? Não é isso que eu quis dizer, não. Vou criar para ele um problemão. Vou criar para ele uma auxiliar. Vou criar para ele a mulher. Aí está algo muito importante na Sagrada Escritura, e eu queria que você me acompanhasse. Quando Deus diz, vou criar para ele uma auxiliar que lhe corresponda, no hebraico se diz, Ezer Kinegedô. O que significa isso? Significa socorro que sai dele para ele. Então Deus cria a mulher para ser o socorro para o homem, que sai dele para ele. Então Deus cria a mulher para ela provocar o homem a amar e sair de si. E essa palavrinha que corresponda, ao mesmo tempo é aquela que sai dele para ele, mas é aquela que está contra ele, diz a palavrinha no hebraico. É ao mesmo tempo, ela está a favor dele, e ao mesmo tempo ela está contra ele. Então agora, homem, você já está entendendo por que muitas vezes ela está contra você. Deus a fez assim. É próprio dela. Por quê? Preste bem atenção, homens. Quando o homem constrói o seu projeto na cabeça, porque a psicologia do homem é essa, enquanto a mulher é sentimento, o homem é uma razão construtora. Então ele constrói todo um projeto dentro da cabeça dele, e chega para a esposa e revela tudo o que ele quer fazer. A primeira palavrinha que ela diz é, não vai dar certo. Ah, não sei não. Está na vocação dela, foi Deus que a fez assim. Por quê? Para desconstruir aquilo que você construiu sozinho. O que ela espera? Que você sente com ela, apresente o mesmo projeto, ela vai falar para tirar aquela cor e pôr outra, e está tudo ok, o projeto está maravilhoso. Por quê? Porque você precisava construir com ela e não sem ela, porque vocês é uma só carne e um só coração. Então ela tem essa vocação de desconstruir e fazer você sair de si e partilhar com ela aquele projeto que está no seu coração e na sua cabeça. Então vou criar para ele uma auxiliar. Só que o mais interessante de tudo isso é que quando Deus tira a mulher da costela de Adão, quando o homem acorda, quando Deus cria o homem e ele abre os olhos, qual é a primeira pessoa que o homem viu? Não, o homem foi criado, modelado por Deus. Quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi o próprio Deus. Agora a Bíblia diz que a mulher foi tirada do homem. Quando a mulher abriu os olhos, a primeira pessoa que ela viu, quem foi? O próprio homem. Significa que o que Deus é para o homem deve ser para a mulher. Expressão de amor total. Quando a mulher olha para o homem, ela não viu a Deus, mas ela viu o amor de Deus nele. Ele precisa ser a maneira que Deus escolheu para amar a sua mulher. Então o homem tem uma responsabilidade muito grande. São Paulo vai dizer,
maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Aí está uma maneira de Deus amar. Deus ama a mulher através do homem. E ao mesmo tempo, a vocação da mulher se revela na sua maternidade. Tudo na mulher é materno, mesmo que ela não tenha filhos. Todos os gestos da mulher são maternos. A vocação da mulher se revela na sua maternidade e a vocação do homem se revela na sua capacidade de amar, de ser amado e de ser criado para o amor. Então a maneira que Deus escolheu te amar, mulher, foi colocando esse bendito aí do seu lado. Olha nos olhos dele e diga para ele assim: chupa essa manga aí, querido. Chupa essa manga, porque eu vou te cobrar isso agora. Às vezes eu vejo Satanás, mas eu quero ver Deus. E você olha para ela e fala para ela assim agora: mas olha nos olhos, não olha para mim não, viu? Não sou casado. Olha para ele, mulher, mais uma vez, e vai dizer: você ouviu isso? A maneira de Deus me amar passa por você. Não olha nos olhos, tem gente olhando para frente. Pega no queixo desse bendito aí, ó. Olha aqui para mim, nos meus olhos. Você não sabe nem a cor dos meus olhos mais. Olha aqui para mim. A maneira que Deus escolheu me amar foi através de você. E agora pega no queixo dela, homem, e diga para ela assim: e toda a sua vida precisa ser um amor derramado sobre mim. Você está compreendendo? A maneira, Deus nos ama no outro e através do outro. É muito interessante, olha aqui para essa fotografia que está aqui, por esse, enfim, não é fotografia, né? Por essa arte que aqui está. Nós vemos duas alianças e uma cruz. Vem aqui, Thaís, Juninho, rapidinho. A Bíblia vai dizer assim: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui nós temos o Juninho e a Thaís, são vocacionados da minha comunidade, são casados, pai de 2 filhos. O dia que eles se casaram, veja, é um amor humano, quebradiço, fraco, amor puramente humano, eros, filia, e que quer chegar ao amor de Deus. No dia do casamento, o que aconteceu com os dois? Porque o homem e uma mulher são incapazes de amar como Deus nos ama, se não é a graça do sacramento, como os irmãos falaram ontem, a Tânia e o esposo. O homem é incapaz. Colocar um homem e uma mulher juntos não vai dar certo, porque o amor não chega à sua essência, aquilo para o qual ele é chamado. Então o que Deus faz? Deus é o único capaz, no dia do casamento, de descer até o casal e elevar o amor humano à altura de amor divino. Por isso que em Caná da Galileia Jesus estava presente. Ele é o único que é capaz de descer e pegar as 6 talhas de amor humano, porque o número 6 representa o número do homem imperfeito. Por isso que o anticristo, enfim, lá no Apocalipse, o número dele é 666, imperfeito, imperfeito, imperfeito. E Deus é 777, 3 vezes perfeito, 3 vezes santo. Então o que Deus faz? Ele é o único capaz de pegar 6 talhas imperfeitas, e ele, sendo a 7ª talha, derramar sobre a imperfeição a perfeição do seu amor. E elevar à altura de sacramento, de sinal, aquilo que é humano e tornar aquilo divino. Então no dia do casamento o que acontece? Entre os dois, a Bíblia vai dizer: o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher. O verbo unir no grego significa colocar debaixo do mesmo jugo. A gente coloca um jugo na cabeça, no pescoço de 2 animais, para quê? Para que eles caminhem na mesma direção. No dia do casamento, o que acontece?
É a cruz de Cristo, uma no ombro dele e a outra, o outro braço da cruz no ombro dela. Ninguém se casa a dois, vocês se casaram a três. A cruz de Cristo no meio de vocês dois. Quando a Thaís for amar o Juninho com amor, eros e filia, o amor dela passa pelo filtro que é a cruz de Cristo e ela consegue amar o Juninho com o amor de Cristo. Quando o Juninho vai amar a Thaís com seu amor eros e filia, ele se transforma em ágape, passando pela cruz de Cristo. E quando as palavras ásperas dela se levantarem contra ele, antes de chegar nele, as suas palavras flagelam o próprio Cristo, porque é o único que pode carregar o peso das nossas dores. O casamento só dá certo quando no meio de vocês dois está a cruz de Cristo, como filtro para o amor e como elevação para o amor. Por isso, então aplauda para valer. No casamento ele carrega um braço da cruz e ela carrega outro braço da cruz. Só Jesus pode unir duas pessoas tão diferentes e torná-las uma só carne e um só corpo. Só que o que precisa dos dois? Já que Cristo está no meio, eles precisam corresponder a esse amor. Eles precisam saber a hora de parar, a hora de sentar, colocar Cristo no meio. Num casamento, veja, quando o silêncio toma conta da vida do casal, o divórcio se instala pouco a pouco. Quando o te amo é substituído pelo estou cansado, o divórcio vai se instalando. Quando a admiração acaba, o divórcio vai se instalando, porque eu já tirei o Cristo do meio de nós. O casal tem que ter a coragem, eu vou terminando falando isso, o casal tem que ter a coragem, eu falo muito isso para os membros da minha comunidade, de colocar uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro e coloca o Senhor ali. Tem que ter a coragem de sentar um na frente do outro e dizer o que está acontecendo conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos conversar, rezamos. E agora nós vamos conversar o que está acontecendo conosco. E deixa ela falar. A maneira dela te amar é te chamando para conversar. Agora desculpa a expressão. Tem umas desgraças de homem que nessa hora quando ela fala, para não falar peste, né? Tem umas desgraças de homem que quando ela fala, nós precisamos conversar, eles dizem, vem você de novo com esse assunto. Se ela está te chamando para conversar, é porque ela quer resolver alguma coisa que está mal resolvida. E quando ela falar tudo que tem para falar, porque ela está te amando, falando o que ela está sentindo, e ela vai dizer para você, agora é sua vez, pelo amor de Deus, não diga, não, eu não tenho nada para falar, você tem sim. Quando você diz não tenho nada para falar, você está desistindo do seu relacionamento, você está desistindo do seu casamento. Tenha coragem de sentar, conversar, não para brigar, não para discutir, para resolver. Eu conheço uma senhora mais ou menos 90 anos. Ela é viúva e até hoje, quando ela fala do esposo, eu vejo os olhos dela brilhando, lágrimas que brotam. E ela dizia assim, padre, meu marido nunca gritou comigo. Ah não, padre, eu minto, uma única vez. Ele gostava de pudim, mas não gostava de calda. E um dia a casa estava muito cheia, muitas visitas, eu servi o pudim para ele e pus calda. Ele disse, foi a única vez que ele elevou a voz para mim, ele disse, ô bem, você não sabe que eu não gosto de calda? A maneira que ele elevou a voz. Por que ele nunca elevou a voz para ela? Porque ela nunca elevou a voz para ele. Eu escolhi o outro para amar e não para tornar a vida dele um inferno. Você não casou para o seu marido viver num silêncio eterno ou sua esposa viver num silêncio eterno. Vocês casaram
para se amar. E amar é sair de si, é promover o outro, é ofertar-se ao outro, é se cuidar para o outro. Em todos os sentidos. Padre, mas nós vivemos bem, mas nós não temos mais união conjugal. Mas por que não tem? Se o ato sexual é unitivo, une o casal, é a maneira de Deus levar você a amar um ao outro, ao ápice do amor. A gente não tem mais vontade, mas por quê? Porque Ele também não ajuda, Padre. Quando eu olho para Ele, eu estou fazendo um exorcismo. Pode voltar lá, obrigado. Eu olho para Ele, eu já pego a medalha de São Bento, porque me dá horror. Uma unha do pé grande, uma cueca com pingos de xixi, uma cueca maior do que Ele. Deixa eu ensinar uma coisa para você, homem, eu não sou casado não, mas quando você for comprar uma cuequinha, compra um número menor. Para valorizar as coisas, entendeu? Ela vai olhar para você e vai falar, eu te quero hoje. Dá uma parada no pelo, escova os dentes, corta a unha, passa um perfume, raspa essa barba. E mulher, em nome de Jesus, joga fora do seu guarda-roupa todas as calcinhas cor de pele, por favor. Não funciona. Ele olha para você e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é amar o outro, entende? É dar desejo pelo outro, é querer estar com o outro. Você chega lá, veja, e não precisa apimentar como o mundo ensina. Porque imagina, você bem fortinho, barrigudinho, porque o tempo passou, vestido de Homem-Aranha, chegando, dançando para ela, não funciona. Você imagina você chegar no quarto, dar um pulo em frente à cama, o Homem-Aranha chegou. Aí vem ela vestida de coelhinho, com aquele pomponzinho aqui. Não funciona. É melhor arrumadinho e perfumado, entende? Mas de um jeitinho normal. Ah, mas padre, eu não estou porque eu estou muito gorda. Mas ele gosta de passar o dedo nas estrias. É a leitura que ele faz. Como é que é o nome daquela leitura com o dedo? É a leitura braille, né? É o braille do amor. Ele vai ler o amor nas estrias. Você entende? O que importa é a união dos dois, é a maneira que Deus criou para que você possa ser feliz, um amando o outro até o fim. E eu termino agora porque a plaquinha já levantou. Para chegar no final da vida você poder dizer, eu te escolheria de novo, eu te escolheria de novo. Dá um beijo apaixonado no seu esposo e diga para ele, eu te escolho de novo. Eu te escolheria de novo. Você ouviu o padre, né? Joga fora aquelas cuecas furadas, grande, feia. Tá certo? Levante os seus braços e diga, Senhor, eu fui criado para o amor. Senhor, eu fui criada para o amor. A minha essência é o amor. A minha essência é o amor. E eu preciso viver a profundidade do amor. E eu preciso viver a profundidade do amor. Pega na mão do seu esposo, fica de frente um para o outro, olhando nos olhos, e permita que a cruz de Cristo esteja entre vocês dois agora. Abraça o seu esposo, a sua esposa de frente um para o outro e deixa a cruz de Cristo entre vocês dois. Deixa que o sangue de Jesus, o amor ofertado, possa curar, rasgar o coração que Deus mostrou para Ana Lúcia. Esse coração foi rasgado nessa pregação, esse coração foi dilacerado. Você não precisa de defesas. Você precisa se entregar no amor sem reserva, sem senha de celular, sem senha de banco, confiando no outro, se entregando ao outro até o fim. Até o fim. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Se determine, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.
isso a Deus. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus Canta pro seu esposo isso. Sozinha eu não posso. Canta pra ele que você quer amar. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu Agora os homens, não posso mais. canta olhando pra sua esposa, homem. Canta olhando pra sua esposa. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho